novo podcast, novo olhar. E hoje temos um tema crucial para a sobrevivência das empresas. Um tema que é segredo-chave da GO. Muita gente me pergunta, Joyce, qual é o segredo da GO? Eu falei, você tem certeza que você quer saber? Porque tem um preço a pagar. Mas esse tema, olha, se você quer um sucesso duradouro, um sucesso saudável, sustentável, é esse tema aqui, gestão da espiritualidade nas empresas. Paulo, quem temos hoje como convidados? Temos pessoas queridíssimas. Temos Fábio e Larissa. Eles trabalham com comportamento de pessoa, desenvolvimento humano, treinamento corporativo. E é um amigo e irmão. Fábio é um amigo e irmão já de décadas, de muito tempo. Caminhando junto, construindo, chorando junto às vezes. E a Larissa também, queridíssima. Fala aí, Larissa, o que vocês têm feito ultimamente? O que vocês têm feito dentro desse assunto de espiritualidade? Como é que tem sido treinamento dentro de empresa nesse assunto? Mas antes de mais nada, eu quero falar, olha, o Instagram deles é Levamente, sigam eles. E Fábio Moreira Mentor, o Instagram do Fábio, e Larissa... Lari.elevamente. Lari.elevamente. Depois vocês pesquisem lá, por favor. Obrigada, primeiramente, por estar aqui no Novo Olhar, nesse podcast tão lindo, maravilhoso que ficou essa casa aqui. Então, a gente é muito grato de ver quanto Deus é bom, né? E quanto a gente vê aqui esse lugar lindo e vocês poderem falar desse tema tão abertamente. E eu acredito que a GO, pelos anos que a gente conhece, é uma empresa que leva a espiritualidade, a inteligência emocional na veia de vocês. Então, parabéns, primeiramente. E eu acredito, nós acreditamos, por isso que temos essa empresa Leva a Mente, né? Porque nós acreditamos que nós temos que elevar a mente. E as empresas, mais do que nunca agora, precisam entender e compreender que esse realmente é o segredo. Esse realmente é a chave para abrir portas hoje. Hoje, o maior ativo que nós temos dentro de uma empresa são pessoas. E pessoas são feitas de espiritualidade. Pessoas são feitas de emoções. Espírito, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Se a gente não tratar todos esses 3, né, setores, vamos dizer assim, aspectos da vida, nós não vamos conseguir sobreviver, não vamos ter algo duradouro. E o que nós precisamos hoje é isso. E hoje a nossa empresa, Elevamente, ela leva a espiritualidade, não a religião e nem a religiosidade, às empresas, porque nós entendemos exatamente isso, que as pessoas são feitas de corpo, alma e espírito. Larissa, eu sei que você veio, antes de ter a empresa Elevamente, você já vinha do Senac, da área de desenvolvimento. Do Sebrae. Isso. Quantos anos, então? 12 anos. 12 anos trabalhando nessa área. E tinha do Sebrae, era Empretec? Como é que era? Eu fiz o Empretec, né? Eu fui gestora de Empretec. Também fiz o Empretec, sou Empreteca. Quem é Empretec? Sempre. Sempre Empretec. Então, eu trabalhei 12 anos no Sebrae, foi uma grande oportunidade que eu recebi na época. Entrei nesse meio empresarial. Desenvolvendo empresários. São pequenos negócios, mas que sustentam o nosso país, né? E foi uma grande oportunidade para mim olhar e ver também o lado do empresário. Né? Como que o empresário, ele é a chave fundamental para o nosso país. Perfeito. Então, para mim, foi um privilégio muito grande trabalhar nessa grande instituição por 12 anos. E ali eu aprendi muitas coisas. E uma das coisas que eu vi, também passei por vários setores, mas uma das coisas que eu vi muito importante são as pessoas estavam em todos os setores. Sejam ela nas finanças, sejam ela em marketing, sejam ela na logística. Elas estavam ali. Né? E esse tema de inteligência emocional, ele não era, né, muito falado. A gente geria pessoas, mas a gente não falava muito dessa palavra, inteligência emocional. Uns 15 anos atrás começou a se falar mais da inteligência emocional. E eu comecei a trazer também esse tema um pouco para o Sebrae, por esse olhar, né? E entender. E eu fiz uma proposta ali, vamos trabalhar também inteligência emocional dentro da vida dos empresários. E foi algo muito legal e muito surpreendente que a empresa adquiriu na época. E nós pudemos lançar produtos, serviços, ali, trabalhando inteligência emocional em todos os aspectos. Que legal. Inteligência emocional nas finanças, inteligência emocional nas empresas. E Elevamente foi surgindo nesse
período todo, porque eu também tinha um sonho de poder ajudar outros empresários com a minha Perfeito. empresa, com o meu viés, com aquilo que eu acreditava, e o Fábio também estava junto, porque trabalhando muitos anos com pessoas, eu falei, poxa, tem tudo a ver, vamos unir isso, a minha expertise no meio empresarial e a expertise dele lidando profundamente com o comportamento, com as pessoas, com a espiritualidade, e aí unimos isso, isso aí. e a Elevamente nasceu há alguns anos atrás. Meu amigo, irmão Fábio. Fábio Moreira, mentor. Já conheci Fábio como pastor de igreja, já conheci Fábio como treinador de luta, MMA, já conheci ele como coach, agora como empresário, agora como pai também. Fala um pouquinho mais dessa jornada, até de uma transição também. Transição de carreira. É demais, né, cara? Obrigado aí pelo convite. Demais estar aqui, essa energia, né? Boa demais. É que a gente fala, né? A espiritualidade está em todos os lugares, né? É importante a gente poder enxergar ela sem preconceito, né? Então, essa transição toda, que nem você disse aí, já passamos muita guerra, muita festa junto, muitas coisas juntas. E Fábio, desculpa de interromper, Fábio é uma pessoa que tem essa sensibilidade, né? Ele consegue identificar isso na pessoa e no ambiente, né? Sim. A espiritualidade da pessoa e do lugar. Então, acho que de tanto eu aplicar aquilo que eu aprendi, acho que toda experiência que você passa e que você reparte, ela se multiplica. Na espiritualidade, o grande segredo é esse. Você experimenta, E reparte. reparte e ela se multiplica. Boa Aí dica. multiplicam-se oportunidades. Ela multiplica quando você reparte, Quando você né? reparte. É a matemática de Deus, né? A matemática sobrenatural, metafísica, além do normal, né? Que 1 mais 1 é 3, né? É 1 mais 1 é 4, né? é 5, é 20. Sim. E aí vão se abrindo as portas, as pessoas falam, cara, um cara com uma história tão improvável igual a sua, como que essas coisas tão, assim, diferentes acontecem com você, né? E igual a sua, improvável, igual a de muitos empresários brasileiros. Um monte de setor empreendedores. ótico. Sim, Nossa, um monte. Sim. Né? E porque a pessoa acaba abrindo janelas, portas, né? Eu digo que antes de a gente abrir portas, a gente tem que abrir a janela, né? Que nem aquele olho mágico que a gente tinha antigamente, aquele buraquinho Só lá. dá uma olhada. Dá uma olhada e ele amplifica ali. Então, a espiritualidade é esse olho, né? Esse olhar, né? Da gente poder abrir a janela e ver como é que tá o tempo lá fora, né? Tem uma filhinha de 2 anos e Em meio. outras palavras, um novo olhar, né? É um novo olhar. Aí eu falo para ela, agora não dá para brincar, tá chuva. Agora dá para brincar, tá sol. Então é igualzinho a gente. Se a gente se projetar na espiritualidade sem preconceito e quebrando paradigmas, a gente vê que a espiritualidade está em todos os lugares. Como você mesmo disse, eu já fui professor de artes marciais, já trabalhei na área da teologia, da igreja tradicional, já trabalhei com projetos sociais, muitos anos trabalhando com projetos sociais, ajudando crianças. Aliás, nos conhecemos por causa dos projetos sociais. Projetos sociais aqui na Vila Madalena. Ajudamos no Morrão Futebol Clube, vocês apoiaram e tal. E continuamos com os projetos sociais. Só que esse novo quando a gente... Por isso que chama Elevamente. A régua vai subindo. A espiritualidade ela vai te aprimorando, te desenvolvendo, te desafiando, te chamando. Então, é um chamado dentro da gente. Todos nós temos que compreender esses pilares aí, né, Paulo, para fazer essa transição. Sim. Então, é aquilo que eu aprendi com você uma vez, né? Tem o QI, que é a informação, né? Aí tem o QE, que é o que a gente sente. Então, o QI é o que a gente sabe, que a gente aprende. Sim. O QE é o que a gente sente. E o QS, é o que nós vamos tentar falar, desenvolver aqui, é o que a gente é. Sim, então, tem a ver sua com essência. É a essência mais profunda. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Então, muitas vezes a gente acha que as oportunidades não vêm na nossa vida por falta de QI. Ou as pessoas confundem hoje QE, você ser um cara totalmente choroso ou romântico. A inteligência emocional não tem a ver com romantismo. Nós latinos, brasileiros, achamos que inteligência emocional é você ser sentimental. E emocional não é sentimental. Você pode não chorar quando você assiste
um filme romântico. Uhum. Mas você pode ter inteligência emocional. Inteligência Sim. emocional abrange, tem Uhum. pilares que a Larissa domina muito bem. E aí tem a espiritualidade, que é aquilo que fala dentro da gente sobre a nossa identidade, para que a gente existe e por que a gente faz o que a gente faz de verdade. Entendi. Né? Bom, uma pergunta então. A liderança hoje, a gente fala de algumas chaves para o sucesso de uma empresa, né? Então a gente fala muito, você tem que ter uma liderança boa, você tem que ter uma cultura forte, você tem que ter uma estratégia muito desenhada. Falamos muito de propósito, inclusive, empresas com propósito. Onde a espiritualidade entra nesses aspectos, onde ela pode reforçar, onde ela pode ser uma vantagem competitiva nos negócios para melhorar a cultura? De que forma que vocês enxergam? Então, eu acredito muito que... Eu queria contar até assim algo que eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta que você falou. Eu tinha 18 anos de idade e eu entrei numa grande empresa aqui em São Paulo, né? Eu era do interior, vim para uma grande empresa aqui. Fábio estava fazendo um trabalho de espiritualidade. Isso, eu tinha 18 anos, estou com 44 hoje, então uns 26 anos atrás, mais ou menos. Ontem. E essa empresa já falava sobre espiritualidade. E o que acontece? E ele foi convidado, eu fui junto. E quando eu entrei ali, eu falei, poxa, acho que eu pertenço a esse lugar. Eu acho que esse lugar é um lugar que eu gostaria de estar. Nessa grande empresa. Nessa grande empresa, quando eu entrei. Então, parecia uma cidade, né? Então, as pessoas felizes, alegres, né? Tem um cafezinho ali para tomar, que coisas que a GO tem ali também, né? A gente entra, sente um clima gostoso. Acolhedor. E acolhedor, né? Fomos lá no showroom, muito gostoso, muito acolhedor. E eu senti isso, aquilo me abraçou ali. E muita árvore, né? Muito bonito, muito verde nessa grande empresa. E eu, com 18 anos de idade, eu tive aquele sentimento, poxa, eu pertenço a esse lugar. Que legal eu tô aqui. Estar num lugar eu assim. quero estar num lugar assim. E eu vi aquelas pessoas, né, se alimentando no refeitório ali, no restaurante. E eu achei super legal aquilo. Coisas que a gente não via, né? Ainda mais há 26 anos atrás, a gente não via isso nas empresas. E eu falei, poxa, esse é um lugar legal. E aí eu comecei a olhar algumas frases que estava espalhada pelas empresas, pelo pátio ali, e estava escrito: nós acreditamos em pessoas, nós valorizamos a cultura. Você pertence a esse ambiente. Então, várias frases que foram falar, poxa, tem tudo a ver comigo. Né? E naquela época, eu nem sabia o que era cultura organizacional, eu nem entendia sobre isso, mas quando você fala de cultura organizacional, quando você fala de espiritualidade, eu acredito muito nisso. Você tem que entender... O líder, principalmente, né, que vai trabalhar nas empresas, o empresário que quer mudar a sua cultura, ele precisa entender isso. Será que aquele líder pertence a essa empresa? Tem que se encontrar, né? A liderança tem que encontrar com a empresa que está também propondo valores, propósitos. Então, aquela empresa ali, ela deixou bem claro o seu propósito, o seu entendimento. E eu estava ali naquele momento, sentindo que aquele propósito, aquele ambiente tinha tudo a ver comigo. Por quê? Eu já era uma pessoa com 18 anos, eu já era uma pessoa que eu sentia que eu precisava trabalhar em algo que trabalhava com social, que tinha uma causa. Então, eu sempre busquei na minha vida, na minha carreira, sempre trabalhar por causa. Aliás, a sua primeira formação é serviço social. Serviço social, né? Foi depois, olha... Então, eu sempre trabalhei por causa. Então, e algo que nos uniu também na vida, né? Causas sociais, na vida pessoal também, né? Como casal, também foi pro propósito. Então, eu acredito e eu vivo muito isso, e a vida flui muito mais leve. Então, as empresas, eu posso dizer qual é a chave, né? Qual é o diferencial competitivo para tudo isso, e principalmente no momento que nós estamos vivendo. No momento que nós estamos vivendo, de tecnologia entrando, de tantas coisas acontecendo. De robótica. IA, né? IA. Então, hoje, tudo isso vai ser muito acessível. Já está e vai ser cada vez muito mais acessível e mais acelerado. Sim. Então, qual é o maior ativo da empresa hoje? Qual é o maior diferencial competitivo da empresa hoje? É realmente trabalhar a cultura. E qual é o maior ativo dos líderes hoje? É trabalhar as pessoas. E a espiritualidade impacta diretamente na cultura, né? Totalmente. Que impacta na liderança, que impacta na estratégia. Na sua definição, né? Como você definiria espiritualidade dentro de uma empresa? A espiritualidade... O que compõe ela? Eu acredito muito assim, ó. Se cultura, para mim cultura é crença.
Uhum. Então, se eu tenho uma cultura, eu tenho uma crença. Então, se a empresa tem uma cultura, ela tem uma crença em Sim. algo. Quais são os Uhum. valores que ela definiu Sim. ali? Uhum. E realmente ela definiu e ela vive esses E valores? vive, isso. Ela vivencia, porque não adianta definir só no papel. Não. Mas ela vivencia esses valores. Então, Uhum. se é crença, isso. Se é crença. Então, eu entendo assim, se é crença isso, então a empresa já está determinando a sua crença. Certo. Né? E a espiritualidade, aonde ela entra? Quando nós temos uma crença em algo, Uhum. em alguma fé, nós o quê? Nós queremos pessoas agregadas junto. Uhum. Nós queremos trazer pessoas, nós lutamos por aquele propósito. Uhum. Então, se tem dificuldades, por exemplo, dentro da nossa vida pessoal, profissional, que se nós temos uma fé, se nós temos uma crença, o que nós fazemos? Nós acreditamos que nós vamos passar por aquilo. Nós acreditamos que nós vamos vencer aquilo. Uhum. Então, se a empresa ela tem uma crença, ela tem valores, onde ela coloca realmente, ela vivencia isso na sua espiritualidade, dentro daquilo que ela colocou, então propósito, nós somos uma empresa que trabalhamos com propósito, com valores éticos, com responsabilidade e tudo mais, ela realmente acredita nisso e ela encontra pessoas que vivam também isso, então isso realmente é espiritualidade. Então, a espiritualidade flui. Então, a espiritualidade está ligado a quê? Produtividade. Porque eu produzo mais se eu acredito num propósito. Sim. Eu venço as barreiras se eu acredito em algo maior. Sim. Então, o propósito da empresa ela tem que ser muito bem definido. Então, a espiritualidade tem tudo a ver com propósito. Tem tudo a ver com visão de futuro. O que essa empresa espera do futuro. Quer dizer, Então, não é religião de Não forma é alguma. religião. Não vamos confundir espiritualidade com religião. Isso tem que deixar bem claro. Certo. Porque a gente fala como pessoas de vários espectros religiosos. Aham. Então, quando eu vou dar um treinamento ou uma palestra, eu deixo bem claro. A espiritualidade ajuda a gente a encontrar a nossa verdadeira identidade, não aquilo que construíram pela nossa história. Tá. Então, a gente faz um paralelo assim. A gente tem que saber de onde a gente vem e para onde a gente vai. Todas as vezes que eu vou fazer ajuda humanitária, acabei de voltar da Indonésia agora, toda vez que eu vou, tem que colocar claro lá de onde você veio para onde você vai. Parece aquela música da Blitz dos anos 80. De onde você veio para onde você vai. Então tem essa onda aí de a gente... Então, a espiritualidade te ensina a reconhecer a vida que você teve e que a vida que você teve, sofrida, vencedora, fracassada, ressignificada, é uma vida que Deus já planejou, que é o destino, a energia, chame do que quiser, uma força superior. Então, uma empresa, uma comunidade, um mundo espiritualizado é um mundo que reconhece que tem um design inteligente, tem alguém acima do nosso momento planejando tudo. Então, lembra de onde você veio. Depois disso, ele te aponta, que é o que ela disse, a eternidade. Então, ele te ensina a resolver coisas e te mostra que você não está só. Então, antes de você ter o senso de pertencimento com o grupo, né, a doutora Dana Zohar, que é aquela física, filósofa, que defendeu tese em Harvard, ela tem vários livros. Uma das coisas que ela diz, muito importante, é que a espiritualidade, o QS, ele não só fala de motivação. Ele fala de trabalhar de forma integrada, de cooperar. Então, a espiritualidade te mostra que em algum momento, quando você não sabe que decisão tomar, quem você contrata, quem você demite, o que você compra, como você vende, como você ajusta o seu orçamento, que momento a economia está indo, que momento o mundo está indo. Então, você não tem uma bola de cristal. Não existe mágica. É diferente de espiritualidade madura de religião fake, de coisas, efeito placebo. Então, o QS, a inteligência espiritual, é um processo. Por isso que tem que trabalhar a cultura. Não é uma pílula que você aplica lá, vamos colocar uma estátua aqui, vamos colocar um avatar aqui, vamos passar um azeite, vamos passar um sabonete, vamos fazer alguma coisa mágica aqui. Não acontece alguma coisa mágica, mas acontece uma coisa profunda que leva as pessoas a trabalharem de forma verdadeira e profunda a sua consciência, porque todo ser humano é dotado de consciência. Você falou num ponto, Fábio, que trabalhar essa consciência. E
para uma empresa que está nos assistindo, um empresário, um lojista que está nos assistindo, como é que ele starta isso? Começa de quem? Como? Começa por onde? Quais as dicas? Aí, olha, a pessoa descobriu agora que o negócio não é mais QI, que não é mais QE, que tem a relevância do Claro que QI, sim. da parte técnica, informação, tecnológica, o QE, que é o comportamento humano, a inteligência emocional. Agora eu descobri, nossa, tem agora o tal do QS, gente, esse é o diferencial. Aliás, as grandes multinacionais estão buscando no seu Excel, no recrutamento e seleção, pessoas que têm um QS. Verdade. Tem um nível, né, que não é mais só o QI e o QE. Então, por onde esse empresário, dica prática, ele pode startar? De forma bem prática, primeiro ele ele, o dono, O dono, o onde fundador, a gente começa, quando a gente líder. começa um projeto em alguma empresa, sempre a gente fala com o fundador, com o dono, com o CEO, começa de cima, top down, Top-down. começa direto com o dono, perguntando como ele vê essa espiritualidade. Perfeito. Então, Como ele ele comunica. precisa se conectar com algo. Porque ele deve se perguntar, cara, eu faço de melhor aqui. Pô, comprei o melhor equipamento. Eu treino todo mundo aqui. Eu tenho as melhores tecnologias. Tenho clientes nossos, eu mando gente para o exterior para fazer treinamento. Sim. Não adianta você ter uma Ferrari e não ter um bom piloto. É. Não adianta você ter o melhor piloto Sim. e esse piloto não comunicar com a equipe. Sim. O piloto comunicar com a equipe é o QE. Ele Sim. conseguir ter relacionamento Sim. interpessoal. Sim. E o relacionamento intrapessoal mais profundo dele, Sim. dele com ele mesmo, Sim. dele com o propósito dele. Sim. Ele precisa voltar a ouvir aquela voz interior dentro dele. Uau. Quando você dá esse espaço, Aham. pessoas que têm a sua espiritualidade desenvolvida, seja qual for, de verdade, comprometida, Aham. verdadeira, honesta, Aham. não para tirar foto, não Certo. para provar nada para ninguém, né? Então existe aqueles pilares que a Dona Zorra fala, né? Que o mundo, 94% a 96%, os psicólogos que fizeram testes em Harvard, Yale, Stanford, que 94 a 96% das pessoas têm 4 crenças negativas que atrapalham a pessoa de abrir o seu canal de espiritualidade. Cite elas. A espiritualidade mais profunda trabalha no seu subconsciente. Então, nós somos feitos de consciente, que é aquilo que a gente Sim. sabe. Subconsciente, que é aquilo que a gente tem insight, de repente a gente tem algum tipo de toque. E tem o inconsciente, o subconsciente, e o Jung, ele dizia subconsciente coletivo, que é onde a gente trabalha os arquétipos, onde a gente trabalha aquilo que a gente quer comunicar com a sociedade, com o mundo. E às vezes isso tenta falar com a gente. Então, quais são... deixa eu ver se eu lembro. Os 4. Primeiro, As 4 crenças, limitações, né? os 4 bloqueios, vamos chamar assim, os 4 bloqueios que a Dona Zorra fala que travam a vida espiritual de uma pessoa ou que fazem ela ficar obcecada por o estigma religioso. Não abre o espectro, não abre a parabólica dele para ele enxergar a real, como é que é. Então, o primeiro é medo. Sim. Então, ele tem medo, e o medo... Paralisa. Então, quando uma pessoa é extremamente religiosa e pouco desenvolvida espiritualmente, ela tem medo. Medo de Então, tudo. ao invés dela pensar em ter que comunicar com uma divindade, com Deus, com uma espiritualidade saudável, que vai dar dicas, que vai trazer acolhimento, que vai desenvolver e que vai curar ela, o que ele faz? Ele acredita mais no inferno. Então, é o que na Idade Média a igreja fez na nossa época, chamava pastoral do terror. Tinha uma época, você vai lá na França, Você vai pro inferno, tem aquelas gárgulas. Você vai na França, em cima da igreja lá do Notre Dame, tem as gárgulas, tem uns demônios lá, tem mesmo. fazendo porque Notre Dame. a pessoa sempre tem que ver alguma coisa que assusta muito. Então, eu lembro quando eu me encontrei de a verdade... mesma coisa a gestão por medo. Sempre com terror. Terror. Então, é o gatilho líder, que faz a pessoa parar de acreditar na sua espiritualidade. Primeiro é o medo. Certo. O segundo é ganância. Ah, boa. Então, a pessoa o tempo todo abre um negócio e, em vez de ele pensar como ele pode servir a sociedade com aquilo, Sim. ele pensa, eu vou ficar muito rico, eu vou ostentar, eu vou comprar carro super luxo, não é pecado nem errado fazer nada do que você quiser, Mas de a forma ganância secundária. Não pode com ser de forma prioridade. primordial. Isso. E, o terceiro é autovalidação. Então, o tempo todo, a pessoa altamente desenvolvida espiritualmente, ela compartilha tudo que ela tem. Boa. Então, ela não quer ser o centro das atenções. Sim. Então, quando ele pertence a uma empresa que tem esses valores, ele mostra a empresa, ele fala da equipe.
Então, um ganhador de verdade que ama a arte do cinema, quando ele vai subir para receber o Oscar, ele fala, eu quero agradecer honra a equipe, eu honra agradeço a família. pessoa que me serviu o cafezinho, Perfeito. é a pessoa que passou a minha roupa. O outro egocêntrico narcisista é uma pessoa que não está desenvolvida espiritualmente. Ele quer ser o centro Verdade. do universo. Então, eu falei de... 3. E o último... Mas deixa eu comentar os 3 um pouquinho, antes que eu esqueça. O medo, obviamente, todo mundo fala do medo, os coaches falam do medo. A ganância, poucos falam. Aliás, os coaches atuais ensinam a ganância. Não ambição só e ganância são coisas diferentes. São diferentes, tem que ter ambição, mas a ganância é aquela ostentação, aquele foco, né? E se você pensar, até as religiões ensinam isso muito para atrair, né? A ganância é um perigo porque ela coloca como propósito, objetivo, um enriquecimento, poder. Isso destrói a equipe, destrói a empresa. O terceiro, você falou do autovalidação. Autovalidação. Seu centro, uma coisa que egocentrismo. me incomoda demais. São líderes que falam eu sou, eu fiz, eu que trouxe, eu que não sei o quê. Eu olho para esses líderes e falei, cara, que cara egoísta. Egocêntrico, autovalidação. Né? Autovalidação. Nossa, o tempo todo ele precisa ser ele, bonito. Nós falávamos assim que a liderança servil, que, né, o nosso maior mestre, que é Cristo, nos ensinou, né, se ele veio na Terra servir, não se fez, né, não se colocou no pedestal, e ele era confundido até com os discípulos pela forma humilde de se vestir, ele nos ensinou que a pirâmide não é assim, a pirâmide tem que ser assim. Quem ser maior tem que aprender a servir, né, o menor. Então, assim, um grande propósito de todo líder é servir. Verdade. Então, quando a minha equipe vai bem, é aí que eu me realizo. Não o contrário, né? Eu uso a equipe para me validar, né? Então, e o último gatilho, só para fechar o ciclo, é raiva. Raiva. Então, uma raiva desmedida, é claro que todos nós temos que ter essa energia, força, né? Que não adianta você impulsiona. ser um Maria Mole, né, meu? Sim, um abobrão, que nem eu falo, né? Um laranjão, um molengo. Não adianta você ser isso. Você tem que ter vontade, tem que ter gana, né? Força de vontade, energia, garra. Né? Eu vim das artes marciais e tal, mas a raiva desmedida, né? A pessoa ataca os outros. Hoje você anda no trânsito, é uma loucura. Verdade. Todos nós somos sobreviventes da pandemia, né? Sim. E na época da pandemia, as pessoas tocavam saxofone na sacada, o lixeiro ia tirar o lixo, bater um palmo pro lixeiro, faziam festa, os médicos, os enfermeiros e tal. O mundo vai virar um lugar melhor. Passou a pandemia, falou, ninguém precisa mais usar máscara. Um batendo no outro, guerra. E às vezes nós vivemos uma guerra interna. Então, a gente pode, uma pessoa altamente, por que eu devo levar espiritualidade para a minha empresa? Porque eu comunico princípios e valores. Sim. O produto, o serviço é a ponta final. Perfeito. No meio do processo, se tudo embananar, vai dar tudo errado. Então a gente precisa voltar a repensar a vida de forma mais fluida. Então a espiritualidade ajuda a fluir, ajuda você pegar essa informação do QI, ajuda a pegar essa comunicação do QE e ajuda você dar alma no negócio. A Larissa falou uma frase fantástica agora na vida pra cá. A alma do negócio. Sempre se fala assim, né? O segredo é a alma do negócio. Eu falo ao contrário. Eu falei pra ele. A gente fala. Vamos falar ao contrário. Porque é verdade. É o que nós estamos vivendo. A gente está vivendo paradigmas totalmente diferentes e cada vez mais acelerados. E eu continuo falando, o ativo maior das empresas são as pessoas. Então, o segredo é a alma do negócio? Não. A alma do negócio a alma é o segredo do negócio. Então, a alma é o segredo do negócio. E a alma são as pessoas. Então, mais do que nunca, trabalhar a espiritualidade é essencial dentro das empresas. Vamos acrescentar, já que a gente está falando do podcast Espiritualidade, a espiritualidade das almas é o segredo do negócio. Perfeito. Então, a gente falando... E a GO, como eu falei do início, um dos nossos segredos, né, os principais, é ter esse olhar que a gente é corpo e alma e espírito. O ser humano, muito antes de performar, de entregar resultados, ele tem os seus sentimentos, emoções e vontades, e antes disso ele tem o ser interior. E se você não trabalhar esse ser interior,
cedo ou tarde aquilo vai dar ruim, né? Como fala, né? Então, você quer uma coisa longínqua, seu negócio perpetuar, todo mundo quer perpetuar o negócio. É trabalhar essa espiritualidade. Como é que fica a questão, você falou de ego, da espiritualidade do líder, vamos falar assim, do líder, a espiritualidade do líder, da empresa e dos seus liderados. Como é que você vê isso, Larissa? Então, eu vejo primeiramente, como o Fábio disse ali, a gente precisa trabalhar o líder, né? Em primeiro lugar. Então, o líder, ele precisa... ele precisa entender sobre espiritualidade, ele precisa viver essa espiritualidade. Então, primeiramente, ele precisa estar pronto e querer isso. Tá. Porque tem pessoas que não querem. Sim. Então, será que essa pessoa é a melhor pessoa para estar na minha empresa, liderando os meus setores, liderando a minha empresa, né? Porque aí vai ter líderes dos setores, né? A gente falando líderes como um todo. Então, primeiramente, ela tem que estar conectada à cultura organizacional da empresa, à cultura, aos valores da empresa, né? E eu hoje vejo muito isso, a gente vem muito comentando sobre isso, como tem mudado, né? É muito importante a gente entender os perfis. Eu trabalho muito com perfil comportamental e é essencial, assim, eu acho que é importante, essencial. Você aplica muitos testes de perfil, né? Muito teste de perfil, muito legal, muito importante. E outro, quando a gente descobre quem a gente é, esse autoconhecimento é muito bom. Já vai começando a despertar aí um começo sobre espiritualidade também. Quem a gente é desperta quem nós somos, e será que nós temos algo espiritual dentro da gente? O que nos conecta à espiritualidade? Enfim, a gente vai se descobrindo. Isso é muito importante. Tem uns também, a gente sabe também que tem muitos os perfis dos líderes. O líder autocrático, dentro dos perfis a gente vai ver se ele é mais autocrático, se ele é mais democrático, se ele é mais centralizador. A gente tem tudo isso dentro de um líder. E eu acredito muito na espiritualidade, uma liderança que a gente até falou a última vez aqui na GO, sobre a liderança funcional. A liderança que funciona. Porque a liderança que funciona, ela vai além do seu estilo comportamental. Perfeito. Ela vai além desse falar, eu sou. O líder espiritual, o espiritualizado, ou o que entende de espiritualidade, ele não precisa de falar, eu sou isso ou aquilo, eu consegui isso. Então, isso para de irritar, né? A gente que às vezes entende esse olhar mais amplo. E eu falo algo a mais, esse líder, para ele treinar outros líderes, ele precisa estar espiritualizado, porque se ele está com esse eu tão voltado ao ego dele, né, tão voltado àquilo que ele quer conquistar, ele não está tendo uma visão sistêmica. Eu falo até mais, ele não está tendo um pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? É um pensamento do todo. Ele tem que olhar como um todo. Eu acredito que eu vou fazer um trabalho, elevamente acredita nisso. Eu vou fazer um trabalho numa empresa, eu não estou lá para sempre. Mas eu estou lá para deixar a minha marca. Talvez eu vou ficar bons anos lá. Mas talvez não. Talvez eu vou... Independente se eu vou ficar em uma palestra, um treinamento que vai durar anos, em vários setores, eu estou lá para levar o meu propósito, de encontro com o propósito que a empresa precisa. Então, eu acredito nisso. Então, eu estou tendo uma visão macro. Aliás, você me deu uma dica muito preciosa que muitos empresários falam, Joyce, eu promovi o melhor, melhor vendedor da loja para gerente, mas que erro eu fiz. Porque o cara era ótimo como vendedor, batia todas as metas, competitivo ao extremo. Quando chega no cargo de gerência, ele precisa ser o quê? Cooperativo, colaborativo, ele precisa agregar, ele precisa ser analítico, generoso, porque ele precisa, né, devotar-se no sentido de servir a equipe. Aí ele vira um gerente egóico que acha que ganhou uma posição para mandar nos outros. Pronto, destrói a equipe, destrói a loja, destrói o negócio. São vários casos que eu ouço de lojistas, donos de loja falando disso. Então, isso é muito importante. Isso ajuda muito quando você define perfil. Tá. Você pode dar uma promoção para aquela pessoa que é um bom vendedor, mas tem que identificar. A gente tem que saber identificar. Perfeito. Né? E a espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente vê também a conexão daquela pessoa com o negócio em si. Ela tá com uma visão sistêmica. Ela identificou. Sim. Eu lembro que uma época eu queria uma promoção lá no meu trabalho e eu sempre fui de ganhar promoção, né? Sempre de crescer. Bater meta. E crescer. E eu falei, por que eu não cresço? E aí eu cheguei na sala do meu gerente, ele falou, Larissa, você tem tudo, você só tá faltando algo. Uma visão sistêmica, entender o todo, para você ir para esse próximo cargo. Porque não adianta ser uma ótima executora aqui. Boa. Então, se você quer trabalhar
em outro setor, gerenciando, fazendo algo assim, você precisa ter uma visão sistêmica. Quando ele falou isso, aquilo virou. Então, não é impossível também um líder que performa bem dentro de uma área, por exemplo, que seja marketing, seja vendas, ele também ser um gestor amanhã, mas ele precisa ver se ele entende que ele tem que dar esse passo, ele tem que estar preparado para esse passo. Né? Se quer, e a empresa se precisa também identificar se é o momento e também a empresa precisa treinar essa pessoa para esse momento. Então, quando a gente faz os treinamentos, a gente identifica isso e a gente identifica com a base na inteligência emocional e espiritual, tendo a visão macro da empresa e da pessoa que quer crescer dentro da empresa. Então, tem que se encontrar isso. Então, eu acho que essa é a primeira coisa para o líder, né? Os líderes dos seus... você falou líder, né? E depois você falou dos seus liderados, Sim. né? Os seus liderados. Eu acredito muito que quem está com a inteligência emocional, né? E a inteligência espiritual bem conectada, certo. Tem que alinhar. elas estão alinhadas. Certo. Só um parênteses, desculpa. É importante a gente deixar bem claro, quem tem estabelecido o QS dentro da sua empresa, não quer dizer que sua empresa vai virar uma ONG. Não, de jeito Então nenhum. tem que deixar bem claro isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, pô, se esse cara começa a falar de espiritualidade, vão fazer isso aqui virar um templo, um lugar de meditação, ninguém vai trabalhar, vai ficar todo mundo meditando o dia todo, vai ficar todo mundo rezando. Agora é só vai trabalho ficar social. Agora é só trabalho social, vamos doar todo o nosso louco. Não. Não tem nada a ver com isso. Vai subir a régua moral, ética, de princípios e valores. de performance, então, né? quando a pessoa sabe Sim. que tem alguém Sim. ou alguma coisa vendo ele, Aham. mesmo quando apaga a luz, mesmo quando acaba o expediente, Certo. então ele estende a vida dele, do Sim. trabalho para a casa dele, e da casa dele para o trabalho, Aham. aí enriquece a vida dos colaboradores, a Certo, espiritualidade. certo. Entendeu? Então, quer dizer, ele trabalha a integralidade das Trabalha pessoas, de né? forma- Corpo, alma e espírito, entende o ser humano, De forma holística, o colaborador tudo. de forma holística, mas vocês falaram que precisa começar de cima. Precisa Então, começar de cima. se o dono da loja, o gestor, o CEO, não tiver disposto, não adianta querer que a sua equipe seja espiritualizada, uma equipe totalmente conectada, se o cabeça não for. Então, é que nem uma árvore, né? Ele precisa frutificar E e dar trabalhar. semente para replicar. Aham. Só se replica Aham. na espiritualidade aquilo que é verdadeiro. Certo. Espiritualidade fake não existe. Não existe. Não existe Raízes tem que Tem estar... que ser verdadeiro. Certo. Então, cada um segundo a sua espécie. Tá. Como diz o livro milenar mais vendido do mundo, que é a Bíblia, Sim. primeiro capítulo, Aham. Deus separou cada um na sua espécie. Boa. Se você quer uma espécie boa, Hum. você tem que ser o primeiro a pagar o preço disso tudo. Então, às vezes, a gente pensa que investimento é só o dinheiro que a gente coloca lá. O dinheiro é a representatividade da nossa energia, do nosso tempo, da nossa sabedoria, da nossa herança, da nossa ancestralidade, seja do que quiser. Se você é herdeiro, alguém pagou um preço lá atrás por você Sim. e você tem que passar isso para frente. Sim. Então, investimento, se você vê a espiritualidade como investimento no mundo invisível, hoje a física quântica, o Dr. Paulo sabe, a física fala aí que tem vibração Uhum. de frequência, Total. e quando você acredita nessa frequência, Sim. você atrai coisas. Então, Claro. aquelas leis que a gente falou, lei da atração, lei da manifestação e lei da permissão. Sim. Então, o espiritualizado do dono da empresa, do Sim. empreendedor, do fundador do negócio, ele se permite passar por essa experiência e elevar, ou ele vai continuar sendo nesse ciclo? Nós temos dois tipos de ciclo. Ciclo vicioso, Uhum. que é o que leva o cara para baixo, ou mantém ele ali, que eu costumo brincar, que é que nem um cachorro correndo atrás do rabo, corre atrás do rabo, e na hora que morde o rabo é o dele. Então é o cara que tem muita raiva, que é o gatilho que a Dona Zorra falou. Você tem raiva, e no final você está com raiva de você, da tua vida, e você não gera o ciclo da gratidão. O ciclo Certo. da gratidão é ciclo virtuoso, que te eleva. Então você Ciclo- morde o teu rabo, você volta para lá. O ciclo vicioso te Vicioso prende. pra baixo. Então você fala, pô, eu tô e o 10 anos virtuoso pra aqui, cima. eu vendo isso daqui, eu compro isso daqui, eu tenho esse público, eu não consigo dar um passo para frente. Eu tô 30 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Aí a tua pergunta, você tá confortável com essa vida que você quer ter ou você quer melhorar? Então não adianta inovar em tudo e não inovar de dentro para fora, não limpar tua lente, não abrir teu coração,
né? Eu gosto muito de um texto que tem na Bíblia, que diz assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Verdade. Então ele diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Assim é no negócio. Sim. Se o olho do dono tem luz para enxergar a espiritualidade, ele entende. Esse colaborador que está aqui, esse vendedor, esse representante, esse estoquista, esse motorista, essa faxineira, está aqui. Eles fazem parte do meu ecossistema ou da minha família espiritual. E eu sou o gerador de recursos. Eu sou o dono do negócio. Eu tenho uma visão e essa visão é celestial. Então, quando eu sou espiritualizado, eu entendo que eu recebo insights. Eu recebo respostas do mundo, da energia, de Deus, da espiritualidade, do que quiser, elas vêm para mim. E através de mim, eu passo para a hierarquia que eu tenho aqui. Sim. Então, do dono passa para o gerente, do gerente passa para o vendedor ou para o representante, e assim vai descendo. Sim. Então, se eu não limpo a minha lente, se eu não começo a trabalhar minha espiritualidade e entrar num ciclo virtuoso. O que está te elevando? O que te faz bem? Escutar uma boa música? Ter um pouco de paz? Abraço do teu filho, da tua filha? Família? A pergunta sempre é, quem é espiritualizado serve em casa. É o cara, ele pode ser o maior empresário, ganhar muito dinheiro. Tem humildade. Ele gosta de fazer uma comida, ele gosta de receber gente na casa dele, ele gosta de abrir a porta do carro, ele gosta de dar presentes, ele tem uma generosidade. Então ele quebra aqueles gatilhos de bloqueio espiritual que a doutora Dana Zorra falou. Perfeito. Que é o medo, que é a ambição, que é a raiva e que é o egocentrismo. Sim. Então ele amplia. Então todo espiritualizado na empresa, para atingir e quando tem conflito entre o colaborador e aquilo que a empresa vai ensinando sobre uma espiritualidade e vai compreendendo como comunicar. Acho que o problema nunca é a espiritualidade, é como a gente comunica a espiritualidade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Larissa, tem índices que falam, estudos que detalham quantos % melhor é o ambiente, ou taxa de turnover, ou produtividade de empresas espiritualizadas? Tem. Saiu agora, recentemente, eu fico sempre ligada nisso, né? Porque é um tema que a gente trabalha bastante. Então, saiu agora, porque está falando muito de saúde mental também, então falou agora 70%. 70%. O líder é responsável por 70% do ambiente que faz o ambiente dos seus colaboradores, ou a situação que fica os seus trabalhadores. Certo. Então, aí, retornando também a essa pergunta que você falou, então você imagina um líder com a parte emocional, né? Então, a parte emocional, só para lembrar um pouquinho dos pilares aí emocional também, alguns pilares emocionais que nós temos, que é o autoconhecimento, a autorregulação, a automotivação, a empatia, e nós temos também saber lidar com as pessoas. Então, nós temos esses 5 pilares. E toda a parte de propósito, de significado, de visão de futuro, né, que tudo que tem a ver com a espiritualidade, ela é integrada, isso que nós estamos falando até agora, ela é integrada. E o líder maior, né, o CEO, aquele líder daquele setor, ele estando conecto e completo, né, entendendo e já vivenciando isso, estando numa empresa também que está com essa cultura organizacional, ele é a pessoa que vai levar e que vai replicar isso para outras pessoas. E hoje a gente chama isso de liderança funcional, para mudar, né? Então, o Elevamente tem chamado isso de liderança funcional. Como que é uma liderança funcional? Eu não atuo só nos tipos de estilos e de comportamentos. Eu sei os comportamentos, porque é importante para eu saber quem é bom naquele momento, mas estilos comportamentais mudam também. Né? Eles podem ser aprimorados, eles podem ser melhorados, eles podem transitar, né? A pessoa vai amadurecendo, e ela vai mudando de profissão e ela vai também mudando de conhecimentos, vai adquirindo outras habilidades. Então, por isso que é bom medir de tempos em tempos. De qualquer forma, o que acontece? A funcional, eu pego esse líder, a equipe, o líder funcional, ele trabalha no comportamento e nas ações. Então, o resultado chega mais rápido. Então, eu estando equilibrado na minha espiritualidade e nas minhas emoções, eu não vou ser um líder que preciso validar. Eu não vou ser um líder que preciso querer resultado a toda força.
criar medo nas pessoas, né? Terror por medo, acho que isso tem caído muito, né? Não sou fominha, não sou ganancioso. Ele vai Só eu entender o ganho. todo. Ele só vai eu entender ganho. o todo. E então ele vai... Uma venda que às vezes ele não consiga fazer, ele vai passar para outra pessoa que consegue fazer porque ele está alinhado com o propósito. Da Perfeito. empresa. Ele não está alinhado Sim. só com os resultados dele. É. Então, tem muitas coisas que a gente vai trabalhando. Então, o líder funcional, ele Certo. funciona na ação. Tá. Ele funciona no comportamento do seu liderado. No seu comportamento, mas também no comportamento do seu liderado. Sim. O seu comportamento do seu liderado não tá legal? Vamos dar um feedback, né? Não expondo feedback, todo mundo já sabe disso, né? Mas vamos trazer um feedback. Vamos mostrar para ele qual é esse novo olhar que nós estamos tendo aqui, né? Sim. Como a gente está enxergando, né? Se os paradigmas mudaram, né? O que nós mudamos dentro da empresa, então nós vamos seguir também aquele liderado dentro disso. Então, ele acaba sendo o espelho. Então, é 70%, gente. É muito alto. E um índice semelhante é que os colaboradores, né, cerca de 70 ou mais, eles se demitem do líder e não da empresa. Exatamente. Por causa do estilo de gestão. Exatamente. Então, você imagina, se esse líder, ele estiver com raiva, ele estiver com medo, ele for uma pessoa gananciosa, tudo isso que nós falamos aqui, se esse líder ele tem esse comportamento, e é fato, as pessoas hoje leem pessoas. Sim. Muito mais do que antes. Hoje as pessoas têm muita informação. Então, hoje as pessoas batem o olho, elas sabem, né? Que tipo de líder essa pessoa é. O que ela representa, né? Se ele chega num ambiente, por exemplo, também a gente está falando também de energia. Você chega no ambiente e a energia cai, Sim, em vez da energia levantar, sim. né? Sim, Não tem sim. nada a ver com líder bonzinho também. Às vezes a gente confunde, Aham. né? O líder tem que ser bonzinho para dar resultado. Não, às vezes o líder precisa ser enérgico, ele não precisa ser mal. Mas Não. ele tem que ser Sim. enérgico. Aham. Aliás, né? eu tenho pedido para as pessoas trocarem essa palavra, que muita gente chama as pessoas, ai, fulano é bonzinho, Beltrano é bonzinho. Aí você não sabe se tá falando se o bonzinho, o cara é bunda mole, desculpa a expressão, como é que o pastor Bonzinho falou? é um elogio, uma crítica. Abobrinha, ou se a pessoa é boa e justa. Moleza. Então, nós precisamos Exatamente. trocar essa expressão, falar assim, fulano é justo e generoso. Fala o que é. Sim. Fulano tem Verdadeiro. verdadeiro, tem uma... Bonzinho, né, a expressão bonzinha está meio deturpada, né? Porque a gente confunde. Às vezes a gente fala que nossos Não filhos é são bom de bonzinhos. bondade, né? Então, assim, precisamos ajustar. Agora, Fábio, de que forma a espiritualidade influencia hoje no dia a dia da decisão estratégica dos empresários? Quem já tem Quem espiritualidade manda, desenvolvida, como você vem trabalhando? Aí, na minha experiência, em todas as pessoas que eu trabalhei, atletas, quando tem que assinar um contrato, atores, artistas, empresários, o que eles ganham tendo a espiritualidade desenvolvida? Né? Eles conseguem separar o fato da emoção. Uma pessoa espiritualizada, ela põe as coisas no seu devido lugar. Então, ela consegue entender, pô, estou querendo comprar isso aqui por 10. Isso aqui vale 20. Certo. Eu estou num momento difícil. Então, a minha emoção está gritando que eu fique desesperado para vender Certo. por 10. Ou a minha ambição, minha ganância está mandando eu vender por 30. Então, ele separa Exato. fato de Exato. sentimento. Aham. Uma pessoa espiritualizada escuta uma voz clara e limpa além dessas duas coisas. Ela acha um equilíbrio entre o fato do que aconteceu. Sim. Vamos dar um exemplo. Você está vindo para o seu trabalho, você bate o carro. Certo. É fato, bater o carro. Perfeito. Quais sentimentos você tem? Você pode ser tranquilo e falar, eu tenho seguro para isso. Depende do dia, do momento que você está vivendo. Você pode estar num dia mal, que brigou com a tua esposa, tá indo lá sair de casa. Ou você pode estar com medo que você bebeu um pouco a mais, bateu o carro. Então, Pode sentimento... sonar raiva, que pode vai criar aquela limitação. Ou você bota a culpa em terceiros. Então, um líder espiritualizado, ele tem um pilar dentro dele que chama autorresponsabilidade. Ele chama para ele a responsabilidade. Mas um espiritualizado, um líder autodesenvolvido, de alta performance, ele tem alta responsabilidade. Mas um espiritualizado, ele tem com quem compartilhar. Ele sabe que em algum lugar, alguém está ouvindo ele e esse alguém pode dar o melhor feedback. Eu sou mentor. Nós temos uma empresa de consultoria, mentoria, treinamento, mas existe alguém muito melhor do que nós, que é essa voz da espiritualidade Ou seja, que fala o teu coração. O mesmo fato,
né? Mesmo com sentimentos, né, conflituosos, uma pessoa espiritualizada, ela pode consultar e ter uma interpretação de que aquele fato teve um significado pro bem, pro positivo, pro construtivo. Uma coisa maior. Uma coisa maior. Do que todos. Faz parte de algo maior, um propósito maior, né? Do que simplesmente, bater o carro, perdi É o aqui. que o Rubem Alves fala. Nós não vemos o que vemos. Nós vemos o que somos. Quando você constrói uma vida espiritualizada, você entende que de repente você está perdendo agora, mas daqui a pouco a tua experiência te leva a ressuscitar. Porque você já viveu experiências. Sim. Esse é o meu convite para os meus mentorados e hoje eu quero estender para as pessoas que escutam esse podcast maravilhoso. Lembre-se que você já passou por guerras e que você venceu essas guerras. Sim. E foi essa força espiritual, que você não sabe como você saiu dessa doença. Tá falando com um cara que já foi para UTI com problema de coração, já quase morri dezenas de vezes, quase acidente de motocicletas, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu tinha uma voz interior que falava, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. E não adianta só passar por passar e você fazer tudo de novo. Você vai ressurgir melhor. Uau. Na nova versão, né? Uma nova versão, melhorada. Então, depende do teu olhar, né? A espiritualidade te faz sempre ter esse novo olhar, um olhar positivo, um olhar de significado. E não um olhar pessimista, negativo, que tem a ver muito com a energia, né? Pessoas espiritualizadas possuem uma energia melhor, mais positiva, mais elevada. Pra frente. Então a gente está entendendo que espiritualidade, ela deixou de ser um tabu nas empresas para virar um diferencial estratégico, competitivo. Super. Né? E dentro disso, vocês trabalham com empresas de muitos funcionários. Como é que você tem visto a espiritualidade dentro de uma empresa na questão de atração e retenção de talentos? Isso faz diferença? Faz muita diferença. Porque quando a empresa entende isso, o turnover, né? Ele diminui. Por que diminui? Porque a pessoa se sente pertencente àquele lugar. Volta àquela historinha da minha com 18 anos, né? Se eu, no caso, eu estava visitando ali, mas se eu estivesse ali, eu já era uma pessoa pertencente àquele lugar. Então, quando a gente se sente pertencente à cultura que a gente acredita, que a gente crê, a gente passa a ser pessoas mais resilientes, colaboradores e líderes mais resilientes. Você quer estar ali. Eu quero estar ali. Não é só pelo salário, não é só pelos bônus. Vai além disso. Vai além. Né? Vai além. E hoje, como eu disse, isso é o que vai fazer o diferencial. Trabalhar por propósito. E eu estou feliz por isso. Não só porque trabalhamos com isso, mas porque vivemos isso e acreditamos. Isso que faz a diferença. E hoje, assim, como a gente mede isso também, né? Porque às vezes medir comportamento é algo meio subjetivo, né? Subjetivo. Depende do avaliador. Mas a cada dia nós estamos conseguindo melhorar. Com ferramentas, ferramentas. A IA está ajudando muito nisso também. Mas eu vejo assim, como a gente mede? Então, a gente mede através dos próprios, por enquanto, né? Às vezes estamos criando outros indicadores, mas através dos próprios indicadores que o setor já tem. Então, o setor tem aquele indicador de retenção, de demissão, e vamos fazer um trabalho aqui nesse pontual, naquilo que está dando problema aqui, naquilo que está tendo dificuldade. As pessoas não estão saindo por quê? Então, estão saindo muito, estão tendo muita rotatividade. Por quê? Então, nós trabalhamos ali. E quando nós trabalhamos ali e medimos junto, então isso é fato, tá? Então, isso é fato, a gente está medindo junto com os setores das empresas. Isso faz todo o diferencial. Isso é um diferencial que a Levamente tem, porque a gente acredita que o comportamento ele não pode ser subjetivo, ele tem que ser vivido. E ele vivido... E ele transforma os indicadores, Ele transforma os indicadores. Então, a gente mede pelos próprios indicadores e estamos criando também os indicadores comportamentais, que é outra coisa que a IA está nos ajudando no nosso trabalho. Mas, assim, isso é muito importante. O que você disse é muito importante, porque o empresário ele quer ter o quê? Resultado. Certo. E para ele manter a sua equipe, o seu negócio, a sua cultura, né? E o seu propósito, ele precisa manter as pessoas bem... pessoas e alinhadas com aquela visão. Com aquela visão. Felizes, Você sabe que como ele falou, né? É um círculo virtuoso. Se eu consigo desenvolver, vamos pensar numa rede de óticas, né? Um ambiente positivo, uma cultura construtiva com espiritualidade, isso vai ajudar a reter,
né? Vai ajudar a engajar, vai ajudar a reter. E o ajudar a reter vai diminuir meu turnover, vai diminuir o meu investimento em treinamentos e vai aumentar o resultado. O que está acontecendo hoje no varejo, vocês sabem que tem um turnover gigante. Então, jovens da nova geração, Z, Y, milênio, muitas vezes entram no varejo por ser a opção que tem, mas não se identificam com propósitos e valores. Não retém, fica pulando a cada 6 meses de emprego, aí o varejo tem um turnover alto, tem um custo alto, e o resultado vai caindo, porque aí eu não consigo prestar um bom atendimento, sem bom atendimento, sem uma humanização, eu não consigo ter altas taxas de fidelização, que é todo varejo quer. Toda a rede ótica, pelo menos nossos clientes, qual o principal ativo deles nesse sentido para fora? A carteira de clientes fidelizada. E não estão conseguindo. Está sendo um desafio que a gente vem falando em todos os podcasts sobre pessoas, né? E vocês que trabalham com espiritualidade, existe um alto investimento financeiro em espiritualidade? É necessário esse investimento? Porque às vezes o empresário está perguntando, mas será que eu vou ter que parar? Eu vou ter que, sei lá, gastar? Vou contratar terapia? O que é necessário na prática? Fazer uma romaria, todo mundo pois é, quanto tempo eu vou gastar? O que eu preciso na prática? Eu vou ter que gastar com uniforme? O que vocês dão de dicas aí pro pessoal? O empresário precisa investir para melhorar a espiritualidade no seu agora negócio. Eles querem saber qual o custo disso, né? Que eu entendi que é bom, que vocês acabaram de falar, que vai melhorar um monte de coisa, mas o que eu faço? Qual o preço a pagar? Vai lá. A Larissa tem tudo planilhado. Tudo no esquema aí e tal. Eu sempre entro desenhando o projeto, né? A gente primeiro vai e identifica qual é a necessidade real. A primeira necessidade real é botar na ponta do lápis, ver quanto é de economia você ter alguém satisfeito lá com você. Então tem empresas, vocês sabem, tem empresas que a gente atende, uma empresa gigantesca que a gente atende, que tem economia de milhões simplesmente por parar uma parte e investir em espiritualidade. Perfeito. E as pessoas terem esse senso de pertencimento, poderem cooperar, gera empatia. Quando eu sou espiritualizado, eu não olho a pessoa que trabalha comigo como meu competidor, eu olho ele como meu irmão, como minha família. Eu não quero prejudicar o meu patrão. Eu tenho meu patrão como meu líder. Sim. Ele não é o meu patrão. Sim. Ele não está lá me extorquindo, aproveitando de mim. Eu não tenho uma guerra do pequeno contra o grande, do empregado contra o empregador. Certo. Então, eu começo a entender que eu estou num propósito maior. Então, se a pessoa começa a compreender isso daí, aí o preço... Então, ele precisa entender exatamente isso que ele estava falando. O investimento que eu vou fazer dentro da minha empresa para trabalhar inteligência emocional, inteligência espiritual, vai valer a pena? Essa é a pergunta. Vai valer a pena. Pergunta. Então, como que vai valer a pena? Eu entendendo o quê? Vai diminuir o meu turnover. Vai diminuir eu não vou precisar fazer vários processos seletivos. Por exemplo, esse problema... Esses problemas... Manter essa cultura é muito importante, porque, na verdade, a gente treina, mas a gente precisa manter. Então, treinamentos, eles vão ter que existir, né? E ainda mais como a gente está falando, focado em pessoas. Hoje, a inteligência artificial, gente, vai substituir muitas coisas, mas não vai substituir jamais o ser humano que queira trabalhar e aumentar o seu dono, o líder que queira aumentar o seu dono, a sua visão sistêmica, o seu pensamento sistêmico. Eu acredito muito e piamente nisso que nós vamos viver, e principalmente as empresas que estão querendo isso, vão viver uma nova fase de realmente gestores funcionais, uma liderança funcional. Então, quando ele entender isso, ele vai entender economia. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Rede de óticas que tem no Brasil, tem muitas com 3, 4, 5, que é o tamanho que a pessoa consegue lidar. Quando cresce demais, já perde a mão porque às vezes não tem sistema, não tem capacidade de multiplicação, começa a ter muito nível de gerência no meio. Agora, uma rede pequena, vamos dizer. Qual é o primeiro passo para o dono, CEO, fundador, adotar a espiritualidade? Ele vai precisar enxergar que, de repente, ele precisa uma vez por semana parar e fazer um treinamento? Então, a minha sugestão é que primeiro ele passe por uma mentoria. Ele mesmo. Faz um diagnóstico dele. Não adianta querer fazer sem ele fazer. Ele tem que fazer rever sobre como está a família dele.
Acho que vamos criar um método para isso. Olha, vamos criar um treinamento para os nossos clientes, afinal são milhares de clientes, porque se a espiritualidade traz ganho efetivo, diminui turnover, aumenta a produtividade, aumenta a Economia felicidade, né, traz um resultado, e começa pelos cabeças, Sim. nós vamos trabalhar eles. E você desenvolve a sua Que vai- liderança, você sobe a régua. Agora vocês abriram uma caixinha aqui, vai todo mundo perguntar, Joacir, e aí? O que vocês E vão aí, fazer aí? Vamos Chama contratar- elevamento. Chama elevamento. Vamos fazer uns Uma encontros parceria. com empresários, né, para elevar a espiritualidade dos cabeças dos negócios. Então, primeiro, eles e suas famílias. Né? Tá. Porque se ele não tem paz em casa, ele não vai ter paz em nenhum lugar. Perfeito. Então tem que ter o núcleo pequeno, que é, assim, empresa familiar, tem que trabalhar a Tem que família. trabalhar a família. A relação, Pai, conjugal, filho, filhos. conjugal. Precisa estar em harmonia. A gente trabalha junto o tempo todo, a Elevamento surgiu disso. A gente já trabalhava nos projetos sociais antes. Então, tem sinergia. Tá. Agora a gente tem que descobrir qual é a cadeira de cada um. É. E para isso precisa de humildade. E a humildade só vem quando a gente coloca alguém acima da gente. E esse alguém acima da gente é essa Sim. espiritualidade. Sim. Se a gente acha que a espiritualidade sabe o que está fazendo, a gente confia na IA e não confia na espiritualidade. Verdade. Verdade. Aliás, o IA disse que o Dr. Paulo é oftalmologista, gente. Deve ser por causa do podcast. Eles acham que Vou doutor olhar. não é de advogado, é de oftalmologista. Ele já significou, deduziu, né? E a IA Deduziu. disse que eu sou o clone do Bruce Willis. Mas olha, você abriu um capítulo aí. Acho que a gente vai ter que criar um programa para a gente desenvolver a espiritualidade dos empresários. No meio porque- ótico. Sim. no setor Especializado no óptico, setor. especializado. É. E assim, Quem 90 quiser já comenta ali. comenta. Eu quero. Eu quero. E aliás, Escreve olha, espiritualidade. vou fazer um Escreve espiritualidade. pedido simples. Muitos de vocês não seguem, inscrevam. Eu sei que curtem, comentam, mas inscrevam para aumentar e esse canal alcançar mais vidas, mais pessoas. empresas. E aí, assim, você está falando de família. Mais de quantos por cento das empresas brasileiras são familiares, Lari? Olha, bastante, hein? A última vez que eu vi, ela estava chegando aí, acho que a 70%, 80% das empresas. Das na- empresas. Mais de Eu 80 acho que são é- empresas Bom, familiares. no São setor empresas óptico é mais de familiares. 90, com É certeza. muito grande. Sim, é E tudo. empresa familiar tem um lado muito bom e um lado... Sem dúvida. Se São os dois souber lados. trabalhar lado É bom, excelente. vai ter sinergia, Olha, espiritualidade, tudo. progresso. Se não, vai ser destruição, É né? verdade. Como A gente qualquer está falando muito negócio. de espiritualidade. Larissa, você diria que espiritualidade é uma opção ou é inevitável? Para mim é inevitável. Essencial. Essencial. Principalmente porque o mundo mudou os paradigmas. Sim. Quais são os paradigmas hoje? Tecnologia, gente, entrou. É o que eu falo, tenho falado, batido nessa tecla, mas assim... E o que acontece quando entra? A gente acha que a gente vai perder pessoas. Não, a gente vai ganhar as pessoas. É o contrário. Quanto mais entra a tecnologia, Mais relevância. mais relevância tem as pessoas. Sem dúvida. Se a gente entender isso, se os empresários entenderem isso, e se os próprios líderes entenderem que eles precisam se reciclar e Uhum. precisam mudar, Uhum. Exato. gente, nós vamos ter realmente empresas fortes e poderosas que vão transformar essa geração. Eu acredito nisso, porque como eu acredito, porque as empresas hoje é que tocam o nosso país, Sim. que tocam boa Sim, parte do economia, nosso país, a sim, economia do nosso Sim, país. sim, sim. Então, se hoje a gente tiver essa visão, por isso que eu acredito que ela é essencial. Uhum. Sim. É um caminho sem volta. É verdade. Porque Concordo. todos somos corpo, alma e espírito. Você pode não ter a percepção da sua espiritualidade, mas você também é espírito. Aliás, eu vi depoimento de pessoas que falam assim, a empresa foi o lugar de transformação da minha vida. Não só transformação profissional, da minha família, dos meus valores. Na empresa eu aprendi a ser um profissional, a ser um cidadão, a ser um pai de família, a ser um cristão, depende dos seus valores. Mas a empresa é lugar de transformação, é porque é onde você passa a maior parte do seu tempo. É verdade. 5 Verdade. dias, 6 dias por semana, 8 horas são 44 horas no mínimo, você dentro de uma empresa. Sim. Qual outro lugar que você passa essa quantidade de horas? O Fábio fala um negócio que é muito interessante, que ele fala que espiritualidade também é uma intuição. Você tem aquela... Sim, Sim, Então, sim. aquele chamado, aquela intuição. E eu, por exemplo, como colaboradora, há alguns anos também em outra empresa,
eu recebi intuições de outros líderes meus que fizeram a minha carreira crescer. Certo. Então, olha que coisa Te interessante. incentivaram, te Talvez eles nem despertaram. sabiam que eles tinham espiritualidade, mas eles estavam Uhum. ativando a espiritualidade deles para fazer eu crescer. Sim. Aham. Instrumento de Um Deus. instrumento, então, ao contrário também. Eu já tive também intuição que eu ia crescer em determinado setor. Aham. Que eu ia, por exemplo, que uma amiga minha ia crescer e aquela vaga que abriu não ia ser minha, ia ser de outra pessoa. Aham. Então, eu também já tive esses insights, Sim. essa Aham. intuição. Aham. Então, eu acredito muito quando a Aham. pessoa está, o líder que está conectado a isso, Quando está com a espiritualidade evoluída, ela é muito utilizada ele vai na intuição. acertar. Ele Exato. vai acertar o alvo. E a intuição vai te ajudar a ser mais criativo, versátil, a ter estratégias inovadoras, a ter Aproveitar oportunidades. novo olhar, aproveitar Exato. oportunidades, É. a não ter medo e avançar, em vez de se, né, Exato. em tempos Exato. como atuais de economia e política, no mundo, aliás, pessoas espiritualizadas, eu tenho certeza que não se amedrontam, É que verdade. tem avanço, sabe? Eu vou avançar, vou aproveitar essa oportunidade que está para avançar, enquanto outras Verdade. não tão desenvolvidas Vão ficam travar assustadas. Com medo. Travar. Queria fazer uma pergunta para o Fábio, que já nos conhece a nós GO. e a GO há muito tempo. Muito tempo mesmo. É uma pergunta que eu nunca fiz para ele. Como é que ele vê a espiritualidade na GO Boa pergunta. e como isso influenciou o crescimento da GO ao longo do tempo? Olha, Talvez você nem parou para pensar sobre isso. nunca pensei nisso. É assim, para mim é meio complicado até falar sobre isso, porque eu também me desenvolvi na GO. Sim. Crescemos juntos. Todos esses anos, né, mais de décadas, Sim. tive muita oportunidade de poder falar, de poder ouvir, de poder aprender, de ir nos treinamentos e tal. Então, a GO está evoluindo para uma espiritualidade mais assertiva, mais madura. Está podendo tocar as pessoas de forma mais ampla, eu acho. Que está indo além dos colaboradores, para os clientes, está indo para um lado assim, mais fluido no lado da espiritualidade. Na área do desenvolvimento pessoal, eu tenho visto muito empenho de todas as formas. Inclusive, vim aí semana passada, gostei de um treinamento que eu participei aqui. Caí de paraquedas aqui, vim tomar um cafezinho e acabei sendo abençoado por um treinamento e recebi um insight para poder ajudar outras empresas com isso. Então, eu acho assim, acho que isso vai capilarizar, né? Acho que esse Uma direção. É a veia principal dessa ideia toda aí. Sim. Então, na GO, eu acho que sempre teve uma vontade, uma voz de dar lugar para isso, de não fazer o negócio por negócio. Quando eu cheguei há 17 anos atrás, ou 18 vai fazer, acho que... Mais ou menos, quase 20. Cheguei já para pedir uma ajuda para projetos sociais, alguém me trouxe para poder, de alguma forma, falou, não, acho que eles têm condições de te ajudar, eu tinha um desejo de ir à Ásia, e no final foi essa espiritualidade já estava regendo aquele lugar. Sim. Como a Larissa disse, eu já fazia palestra em outras empresas, empresas grandes. Quando eu cheguei, eu tive essa vontade que ela teve nessa grande empresa, quase falei o nome, dessa outra grande empresa, eu tive vontade de ficar no lugar. Sim. Que é o que acontece comigo quando eu venho na GO. Desde o outro prédio para esse prédio agora novo. Quem não veio aqui, primeiro dia. tem que vir ver, porque tá lindo Venham demais. conhecer. Parecendo um hotel boutique aqui. Oh. Muito chique. E, assim, dá vontade de ficar. Então, eu sempre brinco. A Joyce, ela convida a gente, e aí sempre é uma reunião de 1 hora. E nunca foi 1 hora, Não. porque sempre tem alguma coisa a mais do que o negócio em si. Eu gostei da sua fala semana passada. Nunca foi sobre vender óculos. E é verdade. Nunca foi sobre Quem me conhece, né, os clientes, amigos do setor, sabe que eu não falo de óculos. Porque poderia ser outro produto. É verdade. Eu vou Mas quebrar assim... o protocolo aqui, eu vou fazer a pergunta para Joyce, então. Ai, meu Aí, Deus. Olha. Ai, ai, ai. você me ama? Oh, meu Deus. Lavar roupa suja Essa agora? semana completando 50 anos, gente. Joyce ó. vai fazer 50 anos essa semana. Que delícia. Joyce, como é que a espiritualidade se manifesta na condução da GO? Ixi, Jesus. No seu dia a dia, Eita. na tomada de decisões, Nas estratégias. nas estratégias. Bem pontual.
Olha, pessoal, chega a ser surreal, né? Claro que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, né? No início não era assim, mas eu fui entendendo que eu precisava todos os dias parar para ouvir a voz de Deus, tá? Não sei como você chama, o Criador, Deus, mas eu tenho o meu Deus. Vocês sabem que eu sou cristã e declaro isso sempre. E o meu mestre é Cristo. Então, eu preciso parar para ouvir Ele. Todos os dias eu passo de manhã, eu começo o dia, ao menos meia hora de conexão, sem celular, por favor, conectado com Ele, né? De noite eu leio uma palavra, medito. A palavra de Deus é super importante porque ela é um guia, ela é um manual, eu leio. E de manhã, e muitas vezes, eu recebo insights, intuições de sonhos, visões. Pode ser uma placa de um caminhão, como fala, né? Que você recebe uma sacada e você tem um insight. Então, muitos dos nossos negócios, assim, por exemplo, estratégias da nossa revista, o desfile, coisas inovadoras e criativas eu recebo dessa espiritualidade, dessa conexão com o alto. Então, por isso que a gente começou falando assim, um segredo, uma chave, né? É desenvolver essa espiritualidade, por quê? Porque o autor da vida, o criador, é o grande mestre estratégico que pode te dar estratégias que o mundo não viu ainda. Te dá dicas maravilhosas, insights que nenhum autor de livro ou coach vai te dar. Né? Você pode ter seus coaches, mentores, todos se cerque de bons conselheiros. Né? Tem uma frase que fala assim, na multidão dos conselhos, a sabedoria. Se cerque de conselho, de sabedoria, mas eu acho que o grande, como é que fala? Faísca é isso, é você se conectar com a espiritualidade, no meu caso é com o meu Deus, o meu Criador, o Senhor Jesus e o doce Espírito Santo, que é o meu amigo conselheiro. Então, é uma dica de milhões, dica olha da aí, Joyce hein? Para você. Então, Dica de milhões. conduzir seu negócio de uma forma diferenciada, apaixonante sempre. E uma coisa também que a gente não abre mão, que é uma liderança funcional servidora. Você, para ser um bom líder, que engaja, que tem o compromisso, o comprometimento da sua equipe liderada, você precisa aprender a servir seu liderado. É a pirâmide invertida. Você precisa se interessar pelo bem-estar, pelo sucesso do seu liderado. E assim é uma liderança funcional verdadeira. E aí você conquista, você tem fidelização, você tem comprometimento. Vai sair quem tem que sair, porque é um problema. Você não mexe no caráter das pessoas. Né? Você não conserta o caráter, a atitude, mas o comportamento, você inspira, você pode encorajar, evoluir. E a gente aprende todo dia com o nosso mestre e com as pessoas que ele vai colocando na nossa vida para a gente ser sempre um eterno aprendiz. Exatamente. Larissa, como últimas dicas para o nosso ouvinte aqui do podcast Novo Olhar, como é que essa pessoa desenvolve espiritualidade para dirigir os negócios dela? Muito bom. Primeiramente, assim, esse novo olhar é um processo já dessa espiritualidade, porque começou há muitos anos atrás. Eu lembro que eu vi a primeira vez aqui, eu achei demais vocês falando sobre espiritualidade já há muitos anos atrás, então parabéns, porque esse novo olhar é só um caminho a mais, um passo a mais para poder realmente estar dando voz a esses empresários. Então, o que a Joyce falou é extremamente importante, tirar esse momento de meditação, porque quem quer espiritualidade precisa ter uma conexão com a sua fé, uma conexão com algo superior. Então, essa conexão, às vezes você empresário, está aí, né, pensando que você não vai conseguir fazer isso, porque às vezes isso é tão distante da tua realidade, né? Às vezes a gente só está apagando incêndio, né? A gente está resolvendo problemas. Não é fácil. Não é fácil a vida do empresário, principalmente o empresário brasileiro, né? Então, a gente sabe disso. Mas é muito importante você pensar, um dia você decidiu ser empresário. Um dia você decidiu ter a sua equipe, gerir pessoas.
E isso, mais do que nunca, já é espiritual. É verdade. Já é a maravilhoso. proposta é Já usou espiritual. fé para isso Você daí. já usou muita fé para isso. Abençoar vidas é Abençoar espiritual. a vida já é espiritual. Isso mesmo. Então, o que eu posso falar para você, empresário? Se conecte com a sua fé. Se você não tem fé, busque uma. Né? Para que você possa se conectar e meditar nisso. Porque, com certeza, isso não nasce, eu tenho certeza, Joyce, que não nasceu da noite para o dia. Você foi processo. muito ensinada também por outras pessoas. Sim, inspirada. Então, desenvolvida por outras pessoas, isso não nasce. Não. Mas se você está com vontade de colocar isso dentro da sua empresa, e se de alguma forma, né, esse podcast aqui tocou, você falou, poxa, isso daqui é legal. Isso já é espiritual. Alguma verdade. coisa já está movendo dentro de você para que você mude, para que você transforme essa nova etapa do seu negócio, Exato. essa nova etapa das pessoas que estão aí. E eu tenho certeza que vai ser uma etapa e uma jornada maravilhosa. Então, estamos aqui também Isso. para isso, né? É aquela vozinha que fala dentro da pessoa. Aquela vozinha é algo que vem do alto, algo que vem de uma espiritualidade querendo influenciar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe o que é, Sim, mas mas já é aquela vozinha dizendo, aquela vozinha é isso. já está lá. Isso. Então, é isso que eu deixo como dica aí para vocês, empresários do Brasil. Meu irmão Fábio, queria que você compartilhasse com a gente uma situação que você presenciou, uma história que você viu de espiritualidade fazendo diferença na vida de uma pessoa ou no negócio de uma pessoa. Perfeito. Caos, conta pra gente. Tem Eu não vários, posso- eu sei. Eu não posso... Sem citar nomes. eu Sem não citar preciso- o nome eu da não preciso empresa, citar o nome de nome ninguém, de- mas tem um mais recente agora que está tendo uma grande revolução numa empresa grande, Sim. que essa pessoa faz parte hoje do meu cotidiano, da minha Sim. vida, acabou acontecendo isso. E uma das coisas que eu queria falar, não ir embora daqui sem falar, é que o seu negócio é a extensão da sua vida. Se não tem um texto que diz, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, essa pessoa estava desesperada com um problema familiar gigantesco. Me chamaram para ir lá, outro empresário que tinha se estava fazendo mentoria, me levou. Eu fui lá para fazer uma ajuda, um socorro lá. Falei para a Larissa, vou ficar 1 hora lá. E voltei 1h. Então, fiquei muitas horas lá. E isso já são 5 anos. Esse homem mudou a vida dele, estava com um problema sério, né, em casa. Sem falar com os filhos. Os filhos hoje, alguns deles estão em casa, moram com ele. Antes de transformar o negócio, transforma a família. a casa e é um processo. E a espiritualidade é um relacionamento. É muito importante pensar sobre isso. Você quer uma vida plena, uma vida abundante, que é diferente de uma vida próspera de uma vida rica. Tem gente que só tem dinheiro. Vida próspera é você ser pleno. Você ter família, você ter paz, você ter sono, você ter alegria, você ter amigos verdadeiros. Então, na vida dessa pessoa que eu estou contando, que eu estou quase falando o nome dele aqui. Que eu sei quem é. Você sabe, eu já te apresentei. Um abraço aí. Depois ele vai assistir. E me emociona quando eu falo dele, porque o impacto foi tão grande que a pessoa consegue entender a oportunidade. Então, a espiritualidade, ela faz eventos se tornarem em desenvolvimento, em processos. Uma pessoa sensível, ela entende que aquele dia que você se casou foi muito bonito, muito lindo, mas que o resto da tua vida, vivendo ao lado da pessoa que você ama, é melhor do que o dia do casamento. Sim, sem dúvida. O dia do casamento só aponta você. Então, é incoerente eu ir num culto, numa missa, numa sessão, numa meditação, uma vez no ano, uma vez na semana, uma vez no mês. É incoerente eu falar com Deus no domingo, ou no sábado, ou na sexta, seja qual for o seu credo, ter o dia sagrado, eu falo com esse Deus no dia sagrado, e na segunda-feira eu fecho a porta e falo, a gente se vê semana que vem. E o resto eu vou fazer sozinho. Então, a espiritualidade desse caos que você disse aí, hoje nós estamos atendendo a empresa toda. Milhares de pessoas. Ano passado, até esse ano que passou, média de 3 mil pessoas passaram com a gente. Economia de milhões de reais.
pessoas desenvolvidas, pessoas que se casaram, pessoas voltaram para casa, pessoas largaram o vício em bebida, pessoas foram se tratar, pessoas evoluíram, procuraram ajuda, pessoas desenvolveram seus departamentos, pessoas voltaram a estudar, Exato. pessoas foram fazer pós-graduação, pessoas foram para o exterior, e aí a gente ficaria aqui num podcast de 10 horas. Mas é muito grato você abrir as portas daquilo que você diz que é seu e fala, tem alguém que é poderoso, que pode entrar e mudar a vida dessas pessoas. Verdade. Porque é muito frustrante para o empresário. Ele fala, eu investi em tecnologia, eu investi em treinamento, eu trago treinadores aqui, mas eles não se entendem. E tem uma camada que é só o espírito que pode fazer, porque a questão é energética, espiritual. Energia. Enquanto não alinhar essa frequência, um tá tocando em mi, outro tá tocando em dó. Não dá. Não dá. Entendeu? Isso aí, a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade nas almas das pessoas, né? É um grande segredo da prosperidade do seu negócio. E para concluir, posso concluir? Vocês querem elevar o resultado da sua empresa, elevando a energia da empresa, Das pessoas, né? Não tem como elevar o resultado sem elevar a alta performance. Começa por você, a partir de você. Não existe espiritualidade que não altera o estado das pessoas, que não promove uma mudança, transformação de vida, transformação, inclusive, das famílias. Eu vejo um benefício de implantar espiritualidade, inclusive, famílias sendo restauradas. Sem dúvida, não tem como. Alterou a pessoa altera a família, tudo, o ambiente e todo o ecossistema, né? Porque é um sistema. Então, gente, muito obrigada por acompanhar esse episódio. Se você gostou, curte aqui. Se te fez algum sentido, compartilhe com alguém que pode estar precisando também. Muito. E se inscreva, né? E se inscreva. Comenta. E faça os seus comentários. Spotify. No Spotify e no YouTube. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Larissa. Obrigado, Tchauzinho ali Fábio. pra Foi lá, uma pessoal. conversa super espiritual. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.